Olá pessoal, a aula de hoje então vai ser sobre estruturas cristalinas. Então, eu tinha comentado na última aula, quando a gente viu estruturas amorfas, na verdade, quando a gente fala sobre estruturas amorfocristalinas, na verdade a gente está abordando sobre o tipo de morfologia que o polímero apresenta. O que vem a ser a morfologia, então? É o arranjo, a forma como estão organizadas as cadeias poliméricas. Tinha enfatizado para vocês também que quando a gente está avaliando essa morfologia, quer dizer que a gente está avaliando quando o polímero se encontra no estado sólido, que é aquele estado, né, de aplicação do polímero. Então, estado amorfo, né, onde a gente vai encontrar as cadeias desorganizadas, e os polímeros semicristalinos, quer dizer que a gente vai ter, na verdade, uma mistura, onde a gente vai encontrar uma parte amorfa, de cadeias desorganizadas, e uma outra região com cadeias empacotadas, que é a região de organização dessas cadeias, aonde elas estão próximas de uma maneira organizada. Tá? Tinha mostrado também essa lâmina para vocês, mas eu gosto de retomar. Então, quando a gente está avaliando o comportamento do polímero quando ele está sofrendo um aquecimento. Então, no polímero amorfo, aqui eu mostrei para vocês que as cadeias elas se encontram desorganizadas, né, com temperaturas baixas, abaixo da temperatura de transição vítrea. Quando o material aquece e passa por essa transição, o que a gente observa? Que a desorganização das cadeias se mantém. Tá? E essa desorganização ela vai se mantendo conforme a gente vai fornecendo temperatura. Também tinha comentado que para um polímero semicristalino a gente vai ter a presença então das estruturas desorganizadas. Junto a gente vai ver as partes cristalinas, então onde as cadeias estão empacotadas. O que vai acontecer quando o material sofre aquecimento? Quando o material passa pela TG, de novo, aquelas cadeias que se encontravam desorganizadas, elas se mantêm, né? A diferença é que elas vão ganhar mais mobilidade. E aquelas estruturas que estavam organizadas, elas mantêm a organização. No entanto, à medida que a gente vai fornecendo mais temperatura, e agora o polímero passa pela temperatura de fusão, o que a gente vê é que aquelas regiões que estavam organizadas passam também a ficar desorganizadas. Isso significa o quê? Que acima da temperatura de fusão, todos os polímeros semicristalinos passam a ter uma morfologia amorfa, lá no estado fundido, certo? Mesma morfologia que vão apresentar, então, os polímeros amorfos. Mostrei essa daqui também para enfatizar, né, que é um comportamento ainda em relação à temperatura, agora avaliando do ponto de vista do resfriamento, aonde então, no estado fundido, independente da morfologia que o polímero tiver no estado sólido, ele vai se mostrar com cadeias desorganizadas. Lá em temperaturas altas, as cadeias têm tanta energia que elas conseguem se movimentar livremente uma em relação às outras. À medida que a gente vai resfriando o material, vai retirando temperatura, para aqueles materiais que são semicristalinos, começa a ocorrer a formação dessas fases organizadas. Para um polímero amorfo, não. Então, o nível de desorganização vai se manter. E aqui eu trago, então, as três temperaturas características para esses dois materiais, tanto para polímeros semicristalinos quanto para polímeros amorfos. Polímeros amorfos vão ter temperatura de transição vítrea apenas. Já os semicristalinos, que é o que a gente vai abordar hoje, além da temperatura de transição vítrea, em função dessa região desorganizada das cadeias, a gente vai encontrar então também a temperatura de fusão, né? Ela é definida assim, que é a temperatura onde os cristais são todos desfeitos, e a gente vai ter também a temperatura de cristalização, que é a temperatura então aonde esses cristais começam a ser formados quando a gente realiza o resfriamento do material. Tá? Então, abaixo, né, eu tinha mostrado essa mesma figura para TG, né, para os polímeros amorfos. Qual que é a diferença para essa daqui? Abaixo da TM, a fase cristalina vai permanecer no estado sólido e vai caracterizar esses materiais como sendo opacos. Acima da TM, a fase cristalina vai assumir aquele aspecto líquido, viscoso, né, de estado fundido, aonde todos os polímeros vão ser transparentes. Por que isso? Aqui, abaixo da TM, ainda tem aquelas estruturas organizadas. Acima da TM, não existe mais nenhuma estrutura organizada. Todas as cadeias se encontram desorganizadas. Então,
esse estado faz com que a interação da luz com o polímero se altere. Então, aqui os materiais eram opacos porque tinham a presença dos cristais, e aqui, depois de fundidos, eles passam a ser transparentes porque esses cristais já não existem mais. A gente vai ter só lá as cadeias desorganizadas, certo? Aqui eu trago uma animação para mostrar o que acontece com as cadeias, então, nesse processo de aquecimento e resfriamento, tá? Então, aqui a gente está aqui no processo de fusão, onde as cadeias têm energia suficiente para se afastar. Então, agora elas são resfriadas, os polímeros têm uma maior interação entre as cadeias, porque a gente está retirando aquela energia que separa elas, que deixa aquele que permite aquela movimentação, então elas se separam. Tá? Quando a gente fornece temperatura, a gente rompe aquelas interações e as cadeias conseguem se movimentar uma em relação às outras. Tá? Então, só uma animação para ter mais ou menos uma ideia de como as cadeias interagem nesse processo. O que acontece? Eu quero mostrar para vocês agora o que vai ocorrer durante o resfriamento, como é que as cadeias vão se organizar para formar os cristais. Então, a gente vai levar o polímero desde a temperatura de fusão, né, ou temperaturas acima, portanto, estar no mínimo acima, estar na temperatura de fusão ou acima dela, e a gente vai resfriar esse material até atingir a temperatura de cristalização. Tá? E a gente vai ver o que vai acontecer. Então, aqui o que a gente observa? Nessa região roxa aqui, a gente tem o polímero que estava no estado fundido. Agora a gente vai retirando temperatura e a gente começa a ver a formação desses cristais. Né? Essas esferas que a gente vê aqui são os esferulitos, depois eu vou explicar para vocês o que é. Mas à medida que a gente vai retirando temperatura, a gente vai chegando na temperatura de cristalização do material, até que todos os cristais daquele polímero sejam formados. Tá? Então, é isso que vai acontecer. Então é isso que acontece com o polímero quando a gente resfria ele. Então a gente retira a temperatura. Ele vai partindo da TM até chegar à temperatura de cristalização, onde todos aqueles cristais então são formados. Tá? E aí a gente vai ter a formação então dessa estrutura cristalina. E o que vem a ser isso? Né? Essa estrutura cristalina ela vai funcionar como todos os materiais que vão apresentar vão apresentar organização na sua estrutura. Então, a estrutura cristalina ela possui regularidade a longas distâncias atômicas e tem como característica, então, a temperatura de fusão. Né? A mesma coisa vai acontecer para sólidos iônicos ou então para metais. Tá? Essa definição acaba sendo também a mesma para sistemas compostos por moléculas pequenas. Tá? No entanto, quando a gente está falando sobre polímeros, por que a gente nunca vai ter um polímero que seja 100% cristalino, como por exemplo um metal é? Porque polímeros, sim, são formados por cadeias que têm diferentes comprimentos. E em função desses diferentes comprimentos, a gente vai ter o que a gente vai chamar daqueles emaranhamentos, os entanglements em inglês. Tá? Então, as cadeias acabam se emaranhando. Em função desse emaranhamento, elas não conseguem se aproximar de forma 100% totalmente. Tá? Então, a gente vai ter o que a gente chama de uma mistura dessas duas morfologias. Regiões cristalinas com regiões amorfas, em função desse grande tamanho, dessa diferença de tamanho das cadeias. Tá? Quais são os requisitos, então, necessários para ocorrer o processo de cristalização? Tá? Então, a gente vai sair lá do estado fundido, onde a gente tem um sistema completamente desorganizado, e ao retirar a temperatura,
O que é necessário para que as moléculas se encontrem, então, de uma forma organizada? Tá? É necessário, então, que a gente já tinha conversado nas outras aulas, né? É necessário que as cadeias, né, exista uma simetria, tá? Para que ocorra um empacotamento entre essas cadeias. É necessário ter uma força intermolecular existente entre as cadeias, que é o que, do ponto de vista termodinâmico, vai possibilitar esse empacotamento, tá? Ou seja, né, para que as cadeias tenham essa configuração de empacotamento, significa que no estado sólido esse tenha que ser o estado de menor energia. Do contrário, esse processo não ocorre. Tá? É importante também ter flexibilidade e mobilidade das cadeias. Então, do ponto de vista cinético, se as cadeias não tiverem uma mobilidade, por mais que a termodinâmica diga que aquele polímero é cristalizável, ele não cristaliza. Ele leva muito tempo, do ponto de vista prático, acaba não acontecendo. Tá? Como é que vai ocorrer, então, esse processo de empacotamento? Ele tem duas etapas. A primeira é a nucleação, aonde vai ter, então, a aproximação e o ordenamento das cadeias. O fator que manda aqui, então, são as forças intermoleculares atuando entre as cadeias. Tá? E aí começa a ter, então, a formação de uma estrutura ordenada do tipo tridimensional. Então começa a ter o quê? A formação lá da célula unitária do polímero. Da mesma maneira que os metais têm, alguns polímeros vão ter também. Os que cristalizam formam uma célula unitária, que é essa rede tridimensional organizada. Tá? Depois que essa célula é formada, né, ela é formada em diferentes sequências pela presença de diferentes números de meros, né, vai ocorrer o crescimento. Então, vai crescer o núcleo por adição de mais cadeias ordenadas. Então, diversas cadeias estão se aproximando, é formada a célula unitária em cada uma dessas cadeias e depois elas se juntam e formam essa estrutura que a gente vê aqui dessa estrutura ordenada, né, pelo empacotamento das cadeias. Tá? E aqui é justamente isso que mostra a figura, que a gente vai ter as cadeias que estão empacotadas. Então, primeiro ocorreu o processo de nucleação e depois veio o crescimento, aonde as cadeias vão, né, se agrupando uma às outras. Tá? E isso aqui a gente vai ter o que a gente vai chamar de formação de lamelas. Tá? Aí o polímero vai formar o quê? O polímero simultâneo vai formar uma microestrutura, tá? Que para a região ordenada, o modelo que explica como isso acontece é o que a gente chama de modelo de micela franjada, tá? Onde a gente vai conseguir observar no polímero essas duas regiões, a região amorfa e a região de empacotamento das cadeias, que a gente vai chamar, né, de região cristalina. Tá? Essa região cristalina ela é formada pelos cristalitos, então, que é essa região ordenada. Tá? O tamanho dos cristalitos ele é pequeno em relação ao tamanho da própria cadeia, porque aqui a gente tem a formação de diversos cristalitos. Mas a cadeia não está limitada a esse cristalito que foi formado. Ela se estende ao longo do material. Então, cada cristalito pode formar mais de uma cadeia polimérica. Tá? Durante o resfriamento, então, a partir do estado fundido, nem eu mostrei, a primeira microestrutura que se forma são redes alinhadas de cadeias que dão origem àquela estrutura lamelar. Então, as cadeias se aproximam devido àquela interação intermolecular entre elas. Tá? Ocorre a formação daquela nucleação, onde se forma a célula unitária, e a partir dela vai ocorrendo aquele crescimento dessas lamelas. Essas lamelas nada mais são do que cadeias já empacotadas. Tá? Então, a estrutura cristalina formada vai ser regular e ela vai ter essa simetria circular. Foi o que a gente viu no vídeo. Aonde a gente começa a ter a formação do esferulito, que acaba sendo visível por um microscópio de luz polarizada. Tá? E ele vai crescer radialmente a partir de um núcleo, que é onde dá o início do crescimento. Então aqui a gente vai ter o que a gente vai chamar de esferulito. Dentro desses esferulitos a gente tem aquelas lamelas, que são formadas então pelo empacotamento das cadeias, que se formam a partir dessa interação intermolecular entre as cadeias e a partir da formação dessa célula unitária, esse padrão de repetição que as cadeias, que esse polímero, né, vai apresentar. Tá? Então aqui a gente mostra melhor, né, fica mais fácil de enxergar aonde estão cada um dos itens.
Então, aqui a gente vai ter essas lamelas, aqui de cadeias ordenadas, e aqui a gente tem entre elas a formação de moléculas que estão no estado amorfo. Então, eles vão formar como se fosse um sanduíche de cadeias ordenadas, desordenadas e ordenadas. Tá? Aí, só para enfatizar, né? Como os polímeros eles possuem essas cadeias de diferentes tamanhos, diferentes cristais podem ser formados, então, com diferentes tamanhos e com, dependendo de como for o processo, ou, enfim, da adição de aditivos, dentre outras coisas, esses cristais eles podem ter diferentes tamanhos e apresentar imperfeições. E isso depois vai lá refletir nas propriedades que o material vai ter, tanto do ponto de vista óptico quanto do ponto de vista mecânico. Quais são os fatores que vão afetar tanto esse processo de cristalização quanto a temperatura de fusão? Então, a simetria das moléculas, né, como eu já comentei, o tipo de interação intermolecular, a massa molar, se as cadeias apresentam ramificações ou não, e também velocidade do resfriamento. A gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas. Então, a simetria das moléculas a gente já tinha visto, né, com relação à taticidade, é com relação à possibilidade ou não de um empacotamento efetivo das cadeias. Se a gente tiver aquela estrutura isotática, onde, por exemplo, todos os substituintes estão para o mesmo lado, aquela aproximação das cadeias ela acaba sendo muito mais efetiva e elas acabam empacotando muito mais facilmente. Então, trouxe como exemplo o PS. Então, o isotático, onde todos os anéis aromáticos vão se encontrar para um lado. O PS sindiotático, onde cada anel está para um lado, mas de uma maneira organizada. Então, ele consegue ainda ter um empacotamento bem efetivo. Tá? E a gente vai ter o PS atático, aonde os anéis, né, substituintes, estão dispostos de uma maneira aleatória. Então, o que acontece? Lá nas propriedades, isso vai influenciar enormemente. A gente vai observar agora. O PS isotático, então, ele vai ter como morfologia ser semicristalino. Da mesma maneira, o PS indiotático, em função dessa possibilidade de aproximação das cadeias. O PS atático não vai acontecer isso, então ele vai apresentar aquela estrutura completamente amorfa que eu mostrei na aula passada. Em função disso, né, o isotático e o sindiotático, por serem semicristalinos, vão apresentar TG. Da mesma maneira que o amorfo, em função dessas cadeias desorganizadas que a gente vai encontrar ao longo da morfologia. No entanto, o PS isotático e o sindiotático, além da TG, vão apresentar também as temperaturas de fusão. Uma vez que houve empacotamento das cadeias, ocorre a formação dos cristais e existe essa temperatura aonde eles são desfeitos. E para o PS isotático, 240, e para o sindiotático, 270 graus. Tá? Então, esses dois PS aqui, eles até podem ser obtidos, né? Precisa de um processo de reações de polimerização específicas para se conseguir essa regularidade da cadeia, mas, de fato, o polímero comercial mais aplicado é o amorfo, onde então a gente não vai observar a temperatura de fusão, porque ele não vai apresentar cristais. Certo? Outro fator com relação à simetria das moléculas, então quando a gente já muda a estrutura química do mero, a gente também vai estar alterando a temperatura de fusão que aquele polímero vai apresentar. Então, eu trouxe como exemplo aqui o polietileno adipato, aonde a gente vai ter, né, esse mero aqui, com a presença dos grupos ésteres, e entre eles a gente tem apenas átomos de carbonos lineares. Tá? Temperatura de fusão bem baixa, 45 graus. Se a gente for comparar com a estrutura do PET, onde a gente troca essa cadeia linear por um anel aromático, vai apresentar uma rigidez muito maior intrínseca desse anel. A gente já vê um aumento da temperatura de fusão para 265 graus. Então, alterar a estrutura química do mero, que consequentemente vai alterar as interações entre as cadeias, vai fazer com que a temperatura de fusão dos cristais seja bem mais elevada. As interações intermoleculares, né, aquele fator termodinâmico, então, para que o empacotamento aconteça. A gente consegue observar bem aqui, por exemplo, nessa poliaramida, que depois dá origem ao Kevlar, onde a gente consegue ver a interação existente entre os grupos cadeia-cadeia. E lembrem que aqui a gente vai ter a interação oxigênio-hidrogênio,
e a interação nitrogênio-hidrogênio também. E isso nos lembra o quê? Interações fortes do tipo ligações de hidrogênio. Isso faz com que a temperatura de fusão das poliaramidas seja extremamente elevada, tá? Quase 300 graus, se eu não estou enganado. Então, são temperaturas bem altas. Isso vai acontecer em função dessa interação existente entre as cadeias e também pela presença desses grupos aromáticos, que já vão conferir uma rigidez maior para essa estrutura. Quanto mais rígido, mais energia a gente precisa fornecer para que ocorra uma troca de estado, do estado sólido para o estado fundido. Tá? De novo, né, a gente pode olhar os monômeros da cadeia principal, onde a gente pode olhar, por exemplo, nesse caso, onde a gente está aumentando o número de meros na cadeia. Então, peguei uma série de poliamidas e botei aqui para a gente conseguir analisar a temperatura de fusão desse material. Então, com 3 carbonos, o que a gente observa? Né? A gente tem para uma poliamida, no caso, como se fosse para que forma poliamida meia. O que a gente vai ter aqui? 2 átomos de carbono entre os dois grupos principais, né? Conta 3 com esse carbono aqui. Temperatura de fusão 320 330 graus. É a maior temperatura. Se a gente for analisar, à medida que a gente vai adicionando mais carbonos ao mero, essa temperatura tende a reduzir. Por que acontece? Não deveria ser o inverso, já que a gente está adicionando mais átomos de carbono, a gente está adicionando mais átomos de carbono, mas ao mesmo tempo, aquelas interações fortes existentes entre o grupo, entre os átomos de nitrogênio e oxigênio, cadeia a cadeia, elas acabam ficando mais espaçadas porque a gente está colocando outros átomos nessa estrutura. Então, a tendência é de diminuir a temperatura de fusão. Tá? Então, isso mostra o quê? O tipo de interação entre as cadeias acaba sendo muito importante. Às vezes, muito mais do que o que a gente vai ter lá dentro do mero, né, como átomos presentes. Então, a polaridade, um outro caso, né, é onde a gente pode fazer a comparação aqui entre o polietileno, onde a gente tem só carbono e hidrogênio, diferença direta de negatividade entre esses átomos muito baixa. Temperatura de fusão 135 graus, né, um dos polímeros com temperatura de fusão mais baixas. E a gente pode comparar com o nylon meia, né, o mesmo caso anterior, onde a gente tem nitrogênio e oxigênio no mero. Então, interação que vai gerar em função da presença desses elétrons desses átomos mais eletronegativos, vão fazer com que a TM desse material seja muito superior, 220 graus. Tá? Outro fator que vai influenciar é se existem ou não ramificações naquele polímero. Comparando com o polietileno. Né? Polietileno linear, uma temperatura de fusão de 135 graus. Se ele já apresentar ramificações, essa TM baixa já para 110 graus. Ela acaba sendo inferior. Da mesma maneira, né, vai alterar a densidade por todos aqueles fatores que a gente já discutiu. Então, quanto mais ramificado, menor a densidade. O que vai acontecer para a ramificação alterar a temperatura de fusão dessa maneira? Lembre que a gente tem as cadeias. Se a gente tem uma ramificação impedindo a aproximação da cadeia vizinha, a interação entre elas é menor. Para fazer uma deslizar em relação à outra, eu preciso fornecer uma energia menor, uma temperatura menor. A massa molar do polímero também vai influenciar na temperatura de fusão. Tá? Por quê? A quantidade de terminações presentes, ou seja, de finais de cadeia, que vão, de fato, alterar essa temperatura de fusão. Tá? Quanto mais pontas de cadeia existirem, maior é a facilidade com que a cadeia se movimenta. Porque a ponta de cadeia ela se encontra mais livre para se movimentar. Quanto mais tiver, menos energia a gente precisa fornecer para que essa cadeia se mova. Tá? Então, quanto menor for a massa molar do polímero, maior o número de terminações. Menor a temperatura de fusão e menor a energia necessária para gerar o movimento dessa cadeia. Gerar o movimento, né, de todas as cadeias. Uma em relação às outras acaba ficando mais favorecido. Tá? Essa lâmina eu também tinha mostrado, né, na parte da estrutura amorfa.
que a transição vítrea é aqui esqueci de colocar, mas é a transição vítrea que é associada à estrutura química do polímero da mesma maneira que a temperatura de fusão. Então, de uma maneira geral, as transições térmicas estão relacionadas com a estrutura química. Da mesma maneira como a TG está característica para identificar um determinado polímero, a TM da mesma forma, ela pode nos dar um indicativo de qual polímero a gente está trabalhando. Tá? Claro que existem polímeros que têm faixas de temperaturas mais próximas, por isso que a gente nunca analisa uma única, a gente vai analisar um conjunto de dados. Mas a gente tendo mais ou menos ideia de alguma dessas temperaturas, a gente já consegue direcionar mais para qual polímero a gente está trabalhando. Tá? Então, tinha mostrado também essa lâmina para vocês. Agora, para fazer o paralelo entre os dois tipos de morfologia. Então, TG vai estar, transição relacionada com o ganho ou a perda de mobilidade das cadeias. A TM, como eu falei, ela vai estar relacionada à temperatura de fusão dos cristais. Então, quando eu tinha mostrado para vocês aqui o gráfico do volume em função da temperatura. Para polímeros amorfos, eu tinha dito que não ocorre apenas uma variação na inclinação do volume em relação à temperatura para polímeros amorfos. Por quê? A gente está em um estado desorganizado das cadeias. Quando passa a temperatura de transição vítrea, o nível de desorganização das moléculas se mantém. O volume se altera, mas não de uma maneira tão significativa. Tá? O que vai acontecer para os polímeros semicristalinos? Lembre, abaixo da TG a gente vai ter as estruturas desorganizadas em conjunto com as organizadas. A gente passou a temperatura de transição vítrea, o que vai ocorrer com a parte amorfa? Ela vai ganhar mobilidade nas cadeias. Vai ocorrer uma variação pequena do volume. Mas se a gente for observar, os cristais aqui, eles se mantêm. Porque a temperatura atingida aqui não é suficiente para desfazer a estrutura organizada. Vai fornecendo mais temperatura. Passou aqui na temperatura de fusão, a gente tem a completa desorganização do sistema. Ou seja, lá o último cristal, aquele último esferulito que a gente observou, ele foi desfeito, a gente vai encontrar cadeias completamente desordenadas. Se a gente vai analisar o gráfico de volume versus temperatura, o que a gente vê aqui? Uma descontinuidade ou um salto. Por quê? A gente está num sistema altamente ordenado e ele passa para um estado desorganizado. Então, aí sim acaba acontecendo uma variação de volume significativa. Porque eu tenho cadeias que estão compactadas, próximas, e elas passam a ganhar um volume maior quando elas passam a ficar desorganizadas. Então, isso é uma observação importante que depois, do ponto de vista prático, principalmente quando se faz a moldagem de algum produto, isso precisa ser levado em consideração. Tá? Aí eu trago aqui para vocês também um termograma obtido por DSC para mostrar as diferenças entre um polímero amorfo e um semicristalino. Então, num polímero amorfo, a gente vai ter o que aqui abaixo? Ele vai se apresentar no estado vítreo frágil, a gente tinha conversado bastante, as cadeias não têm mobilidade suficiente para se movimentar em relação às outras, então elas se encontram no estado vítreo. À medida que a temperatura vai aumentando, esse material vai se tornando flexível. As cadeias começam a ter mobilidade em relação às outras, até que a temperatura vai atingindo temperaturas mais altas, aonde lembrem que todos aqueles emaranhamentos são desfeitos e o polímero flui. Tá? Quando a gente analisa um polímero semicristalino, ele vai apresentar esse comportamento também amorfo, correspondente à parte amorfa que ele tem. Ele se torna um material mais flexível também em função da parte amorfa, porque a parte cristalina lá se mantém rígida. E depois ele vai passar pela TM, aonde lá os cristais vão ser desfeitos e ele vai atingir o estado fundido, o estado de total desorganização, aonde aqui o material é processado. Então, temperatura de processamento, extrusão, injeção, enfim, qualquer outro processamento. Tá? Uma coisa que eu quero chamar a atenção para vocês a gente tem aqui, na temperatura de fusão, um vale. A gente não tem um risco, uma linha. Por que isso vai acontecer?
Lembrem que polímeros têm tamanhos de cadeias diferentes, então vão formar esferulitos com tamanhos diferentes, né? Então, esse alargamento desse vale aqui é em função justamente disso. Por possuir diferentes tamanhos de cadeia, algumas cadeias fundem em temperaturas menores, outras temperaturas intermediárias e outras em temperaturas um pouquinho mais elevadas. Claro que dentro dessa faixa aqui que a gente está analisando. Eu tinha comentado também, então, que o tempo ou a velocidade de resfriamento dos polímeros também vai influenciar na cristalinidade que o material vai apresentar. Tá? Depois eu vou mostrar no próximo exemplo prático para vocês. O que acontece? A gente tem lá o processamento do material. Por exemplo, aqui está representando uma injetora. Então, quer dizer que uma peça foi lá e foi injetada. O que normalmente acontece? Essa peça ela é injetada e ela é injetada no molde onde ela vai receber a forma daquela peça e essa peça ela passa pelo processo de resfriamento para que ela se mantenha naquela conformação depois que ela sai do molde. Aquele tempo que ela fica dentro do molde, dependendo da velocidade com que ela foi resfriada, ela pode ter comportamentos diferentes com relação ao crescimento e ao aparecimento desses cristais. Então, o que acontece? Se a gente tem uma peça injetada e ela foi rapidamente resfriada, a gente vai ter lá no produto final um produto que vai apresentar a estrutura amorfa. Se a gente fizer um resfriamento lento, um resfriamento mais né, uma velocidade menor, a peça vai se apresentar com regiões cristalinas. O que isso vai acontecer em termos práticos? O que foi resfriado rapidamente, provavelmente ele vai se mostrar de forma transparente. Esse aqui que foi resfriado de forma lenta vai se apresentar, vai ter uma característica opaca. Então, aparecimento de cristais, aqui eu não tenho aparecimento de cristais. E por que isso ocorre? Se a gente resfria muito rapidamente, as cadeias elas não têm tempo suficiente para conseguirem aquela aproximação. Então, elas vão se encontrar aqui nesse estado desorganizado e logo o sistema é como se fosse congelado. Então, as moléculas elas vão ficar naquela distribuição da maneira que elas estavam. Se a gente dá tempo, né, vai retirando a temperatura de uma maneira mais devagar, as moléculas conseguem ter tempo para se alinharem e formarem esses cristais. Tá? Então, por mais que o polímero seja então semicristalino, eu consigo fazer com que lá no final ele apresente uma morfologia amorfa só por mexer no processamento do material. Então, sem mexer com a química em si que eles vão apresentar. Tá? Um exemplo que eu trago para vocês é da própria garrafa PET. Então, normalmente não, 100% dos casos a gente vai pegar garrafas PET que são transparentes, porque normalmente se coloca bebidas que a gente vai ingerir. Então o consumidor quer olhar o produto que ele vai ingerir. Então, por isso que elas são transparentes. Mas o PET ele é um material naturalmente que cristaliza, em função da estrutura do MER, né, e em função das fortes interações intermoleculares entre as cadeias. Lembrem que lá ele faz as ligações de hidrogênio, e tem presença de oxigênio no MER. Então, se a gente for injetar o PET e a gente for fazer condições normais de resfriamento, né, ou a gente injeta a peça, tira ela do molde e deixa ela resfriar a temperatura ambiente, depois que se passaram alguns minutos, a gente vai enxergar a peça com essa cara aqui, ela vai estar opaca. Mas não é isso que a gente compra. A gente compra esse PET transparente. E esse PET transparente, ele é obtido justamente porque as cadeias se encontram de maneira desorganizada, né? Lembrem, né? A interação com a luz acaba sendo diferente. A luz consegue passar. Em consequência disso, a gente vai ter... isso vai acontecer em função do processo de resfriamento que foi super rápido. Então, não deu tempo desses cristais aqui se formarem e o produto final já está conformado conforme a gente conhece. Tá?
Então, só relembrando aqui o termograma que a gente observa por DSC, as três principais transições observadas para os polímeros semicristalinos. Então, o que a gente tem aqui na TG? A gente vai ter uma descontinuidade na linha de base do teste que foi realizado. O material vem sendo aquecido. Aqui a gente tem um pico, porque tem uma... por que aqui é um pico e aqui é uma descontinuidade? Porque aqui a gente tem uma mudança de fase. Fase sólida para fase fundida, fase líquida, viscosa. A gente vem, resfria o material e aqui de novo a gente vai ter um pico. Por quê? O material aqui estava ainda na fase, né, as cadeias tinham a mobilidade, estavam se reorganizando, e aqui elas vão se encontrar, né, que a gente chama de temperatura de cristalização, onde aqueles cristais estão formados, onde as cadeias já estão empacotadas. Em função disso, a gente consegue, né, ao analisar esse tipo de termograma, eu gosto de trazer como exemplo aqui, a gente tem uma microscopia de MEV, onde a gente tem misturas de PE com PP. Então, claro, aqui eu estou afirmando que é uma mistura de PE com PP, mas se a gente for olhar sem nenhuma identificação, a gente não tem como dizer isso. Então, a gente faz um DSC dessa amostra, e o que a gente pode observar? Né? Que ela tem uma porção de PE e uma porção de PP. Aonde aqui a gente, pela temperatura característica da fusão, a gente consegue inferir que é PE. E aqui a gente consegue inferir que é o PP por causa que, né, a temperatura de fusão ela acaba sendo superior. E em função, né, da integral desses picos, se consegue dizer quais são as frações de cada um desses polímeros. Tá? Então a gente consegue reconhecer os polímeros. Claro que não é só essa informação, tem que se ter mais informações, porque as coisas não são identificadas por mágica, tem que ter um conjunto de informações que vão ajudar a identificar que polímero que a gente está analisando. Então, através disso, a gente consegue, pela temperatura de fusão, identificar quais são os dois polímeros. PE sempre vai ter uma temperatura de fusão inferior à temperatura do PP. Tá? Uma outra maneira que nos ajuda a identificar que o polímero está sendo trabalhado é através está sendo analisado, é através da difração de raio-x, aonde, né, as estruturas cristalinas elas vão apresentar os planos. E esses planos acabam sendo características de cada material. Então aqui eu trouxe como exemplo, né, para o ferro. Tá? No caso eu utilizei aqui para o metal porque acho que a figura favorece e dá para entender bastante. Então, essa estrutura cristalina vai apresentar diferentes planos. E são esses planos que vão ser observados na difração de raio-x. Então, eu trouxe como exemplo aqui o polietileno, onde ele vai apresentar essa célula unitária do tipo ortorrômbica, aonde a gente vai ter esses planos característicos do polietileno. Então, se a gente for fazer, né, tanto o de baixa densidade linear, o de alta densidade linear e o de baixa densidade, todos eles vão apresentar os picos nas mesmas regiões. Claro que a intensidade muda um pouquinho, tá? Mas, a partir disso, a gente consegue identificar que a gente está trabalhando com PE aqui, porque só o PE vai apresentar esses picos. O PP vai apresentar picos diferentes. O PET, outros picos. Justamente porque eles vão estar alinhados lá ao tipo de célula unitária que aquele polímero possui. Tá? Então, só, né, maneiras que ajudam a gente a identificar, através da estrutura cristalina, quais são os materiais que a gente está analisando. Tá? Essa estrutura cristalina que os polímeros vão apresentar, elas vão ser as grandes responsáveis pelo comportamento mecânico desses materiais. Tá? Então aqui eu tenho um resumo, né, de todos os tipos de polímeros e o comportamento deles em relação à propriedade mecânica. Então aqui em verde a gente tem polímeros onde vai ter cadeias que são altamente, vai apresentar cadeias rígidas ou cadeias altamente reticuladas, tá? Aqui em azul a gente vai ter cadeias que vão ter uma alta orientação, então que no caso dá origem, né, às fibras. Aqui a gente vai ter, né, esses plásticos rígidos, né, ou as fibras, eles vão ter justamente aqui um alto módulo, tá? E uma baixa elongação, então eles se deformam muito pouco, né? E a gente vai ter aqui na parte de baixo os elastômetros, tá?
cadeias flexíveis reticuladas, que a gente conversou na aula anterior. Então, eles vão ter um baixo módulo, mas eles vão ter uma alta elasticidade. Então, a gente tem os dois extremos, né? E aqui no meio a gente vai encontrar os materiais, principalmente os termoplásticos semicristalinos, aonde eles vão apresentar um comportamento intermediário. E esse comportamento intermediário ele se dá justamente por apresentar tanto a parte amorfa quanto a parte cristalina. Cada uma vai responder a uma determinada demanda conforme uma tensão é aplicada ou conforme a temperatura é aplicada no material. Tá? E o que vai interferir, né, o que vai definir, na verdade, o comportamento de cada um desses materiais são justamente os valores de Tg que eles possuem e temperatura de fusão, teor de cristalinidade ou número de ligações cruzadas presentes no material. Tá? Então, essas informações aqui, a gente tendo noção delas, a gente consegue prever em maior ou menor escala qual vai ser o comportamento mecânico que o polímero vai apresentar. Quais são as consequências práticas, né, dos polímeros semicristalinos, então? Quanto maior for o grau de cristalinidade, maior a densidade, que a gente já viu, né? Mais rígidos eles vão ser, porque as cadeias estão próximas, né? Elas estão lá interagindo, tem interações termomoleculares fortes entre elas. Eu preciso fornecer mais temperatura para que elas consigam se movimentar em relação às outras, ou eu preciso aplicar uma tensão mais significativa. Quanto maior essa tensão eu tenho que aplicar, quer dizer que mais rígidos eles são. Eles vão ser opacos, então, né? Interação da luz com esses cristais vai impedir, né? Não vai ocorrer a total passagem da luz, né? Ela vai reverberar, não é a palavra, ela vai retornar, tá? E também maior a resistência a solventes desses materiais. Em contrapartida, então, a gente vai ter uma menor estabilidade dimensional, justamente pela contração que vai ocorrer quando esse material for resfriado, né? Ou seja, cadeias desorganizadas. Aí elas passam a ficar empacotadas. Então, ocorreu uma redução no volume. Então, e esse processo de contração ele não ocorre de uma hora para outra, ele vai ocorrendo, né, à medida que as cadeias vão conseguindo se organizar. E a redução da ductibilidade. Né? Eu tenho regiões mais rígidas, quanto, né, se a gente aplica uma determinada tensão, né, posso usar sempre o exemplo de um balde de PP. Se a gente deixar aquele balde cair e ele tiver um teor de cristalinidade muito alto, a resistência dele ao impacto acaba diminuindo. Ele tem menos partes amorfas para amortecer essa queda. Tá? Então, complementando nessa lâmina que eu tinha colocado na aula da estrutura amorfa, aqui eu acrescentei então que para polímeros semicristalinos eles vão obrigatoriamente apresentar TG e também a AT. Tá? E para finalizar, faltou falar sobre aquela última linha, a linha tracejada com relação aos polímeros semicristalinos. Então, o que a gente precisa acrescentar com relação ao polímero amorfo, que está na linha contínua? O semicristalino ele vai apresentar também aquela região vítrea, ou seja, as moléculas não têm energia suficiente para se movimentarem, né? Lembrem que aqui elas têm só aqueles movimentos vibracionais, os rotacionais e os translacionais começam a aparecer à medida que se passa pela transição vítrea, aqui no estágio 2. Então as moléculas começam a ganhar energia através da temperatura e começam a apresentar esses outros movimentos. Aqui, no ponto 3 do platô borrachoso, o que a gente vai ter de diferença? Tá? Então, o platô vai ser governado pela altura dele aqui. Então, vocês estão vendo que a altura em relação ao amorfo é maior. Vai ser justamente governado pelo teor de cristalinidade que o polímero apresenta. Quanto mais cristalino for, mais alto esse platô. Justamente porque o módulo aqui, onde a gente está medindo a rigidez do material, acaba sendo maior. Né? De novo, né? Cadeias próximas. E quanto mais cadeias próximas eu tiver no sistema, mais energia eu preciso fornecer para conseguir separar elas. Tá? Seja por tensão, seja por temperatura. Então a altura dele aqui acaba sendo maior. Tá? A fase cristalina tende a se comportar como uma fase de preenchimento, justamente né, isso. Ela mantém mais unidas as cadeias, tá?
se mostrando como uma reticulação física, aonde, né, lembre que as cadeias, elas ao mesmo tempo fazem parte da estrutura cristalina, e as cadeias têm tamanhos tão grandes que elas fazem parte da estrutura amorfa também. Enquanto a estrutura amorfa que não está, onde as cadeias não estão interagindo tanto, elas conseguem se movimentar mais livremente, tanto do ponto de vista por temperatura quanto por uma tensão. Então, a gente aplica uma tensão, essas cadeias conseguem se movimentar. As cadeias que estão naquele retículo, né, que estão cristalizadas, elas não se movem. E elas vão passar a se mover só se mais temperatura for adicionada. E dessa forma, o que a gente vai ter? A gente vai chegar lá no quinto estágio. A gente não vai ter o quarto estágio para os polímeros semicristalinos. O que acontece? Passou do platô borrachoso e tem essa queda aqui, significa que a gente né, que o polímero atingiu a temperatura de fusão. Ou seja, todos os cristais existentes ali foram desfeitos. Então, se todos os cristais foram desfeitos, que eles são desfeitos lá depois que todos aqueles emaranhamentos da fase amorfa já foram desfeitos há muito mais tempo, né, em temperaturas muito mais baixas, o polímero vai fluir. Tá? Então, é o que a gente vai ter aquela região de fluxo líquido. Certo? Então, pessoal, sobre estado semicristalino era isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, né, me mandem por e-mail ou a gente conversa durante a aula. Então, obrigada.